E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o seu amiguinho Rodrigo e hoje galera eu estou aqui, né, para reagir, né, a mais uma vez aqui, né, no canal do Fraps, né, que eu costumo chamar ele de Chester pela foto, né? E hoje, galera, estamos aqui, né, para a gente reagir a um vídeo dele, que eu queria reagir faz pouco tempo, né? Só detalhe aqui, né? Eu acho que eu falei o nome dele errado. Se ele estiver vendo o vídeo, perdão, eu não sei pronunciar o nome, mas eu juro que eu vou buscar e aprender, tá bom? Mas enfim, rapaziada, então nós estamos aqui, né, para reagir a um vídeo dele muito legal, chamado O Problema dos Trios no Brawl Stars, beleza? Bom, por parte de mim não tem nenhum problema dos trios, né? Tipo, alguns são um pouco esquisitos, mas tipo, não muda o fato que ali tá aceitável, dá pra jogar. Mas bora ver aqui, né, velho? Lembrando, né, que lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição, né? Caso que vocês queiram dar uma passada lá pra ajudar, né? O nosso amigão aí na área. E, bom, deixa o like, se inscreve e sem muita enrolação que vocês não gostam, vamos dar o play. Então deixa eu arrumar aqui a webcam, prontinho, então vamos lá. Lembrando que, desculpa aí se eu estiver todo desarrumado aqui pra fazer o react aqui. Era a única solução, né, gente? Ou era fazer desarrumado ou não ia ter react hoje. Mas enfim, bora lá então, né? O vídeo tem 21 minutos e 33 segundos, então 3, 2, 1, partiu o play. Trio de família, trio com robô, trio com alienígenas. Encontrar trios de diversos tipos dentro do Brawl Stars não é um problema. Afinal, essa é a identidade única do jogo. Porém, o que acontece quando uma empresa supervaloriza um trio? O que acontece quando ela esquece totalmente a existência de outros? O que acontece quando um trio simplesmente não funciona? Nesse vídeo eu vou te explicar o meu problema com trios dentro do jogo, te mostrar quais são os trios mais esquecidos e te contar o porquê existem trios totalmente esquecidos dentro do jogo. Mas antes de Interessante, gostei. do problema, a gente precisa entender o que são, de fato, os trios dentro do Brawl Stars. Se você joga o jogo há algum tempo, já percebeu que praticamente todo brawler pertence a algum grupo específico. Esses grupos são chamados trios. Na prática, os trios são uma forma da própria Supercell de organizar os personagens dentro do universo do jogo. Cada trio compartilha um tema em comum. Pode ser um ambiente, um tipo de trabalho, uma estética ou até uma ideia mais abstrata, podemos dizer assim. Por exemplo, tem trios baseados em parques aquáticos, em mineração, fantasia medieval, em cinema e por aí vai. Mas não é só uma estética em si. A ideia dos trios vai além de simplesmente combinar visual. Eles também servem como uma base para a identidade dos personagens. É o que ajuda a dar... Sim, bastante isso aí, pô. Né, também é bem legal, é bem da hora, né, e bem legal. Mas eu também concordo que os trios do Brawl Stars também são feitos ali pra combinar com seu amigo, né, quando você for jogar com ele e tudo mais. Galera, se eu não palpinar muito no React, é porque pra quem não sabe, eu sei que tem rapaziada que não gosta de ver eu pausando muito, né, pra falar sobre React. Mas, gente, também é um canal de React, né, então eu tenho que palpinar, porque senão eu vou estar claramente roubando o vídeo do cara, né. Mas, enfim, nas horas que eu não puder muito palpinar, eu vou só deixar ele falando e é isso aí, tá. Mas é claro que eu também, né, vou falar aqui o que eu acho também. Mas é isso aí. contexto para aquele brawler existir. Tipo, de onde ele veio, o que ele faz, onde habitam, o que comem, qual é o papel dele dentro daquele mundo. E é exatamente aqui que os trios começam a ficar mais... Por exemplo, vou falar um negócio mal aleatório aqui. Por exemplo, o Chester trabalha junto com a Maid, né, na fábrica de doces e o Bear, ele é um ajudante, assim como o Chester, né? E aí forma ali o trio doce de Maid, Chester e Bear. É tipo isso, basicamente. interessantes ainda, porque teoricamente cada trio representa um pedaço do mundo do Brawl Stars, como se o jogo fosse dividido em vários pontos, cada um com seus próprios personagens, sua própria cultura e potencialmente sua própria história. Isso abre muito espaço para a construção de universo. Mesmo que o Brawl Stars não seja um jogo focado em narrativa explícita, os trios funcionam como uma base perfeita para lore. Eles criam conexões naturais entre os brawlers, ajudam a gente a entender relações e até permite que a comunidade especule coisas. Por exemplo, Sim, bastante isso, pô, bastante, tá certíssimo, pô, certíssimo. Bora continuar que eu não tenho muito no que falar. Cê é louco, o ursão dali tá mandando um sorrisão com um gato. Mas bora continuar.
exemplo, quem trabalha com quem é rival de quem pertence a algum lugar, qual é a relação entre eles, e quando a Supercell acerta nisso, o resultado é muito bom, convenhamos. Existem trios que são extremamente marcantes justamente porque tem identidade e uma personalidade forte, consistente e fácil de entender. Você bate o olho e já sabe exatamente qual é a proposta daquele trio. E isso não é só legal do ponto de vista criativo, isso também impacta diretamente a experiência do jogador, porque personagens com identidade e histórias fortes são mais memoráveis, querendo ou não. Eles parecem mais vivos, mais únicos. Você não sente que tá... Posso ser polêmico aqui? Pra mim não faz sentido ter o trio Shelly, Coach e Spike. Pra mim poderia ser Shelly, Coach e Kit. Mas cada um tem sua opinião. Tipo, eu gosto, né, do trio Shelly, Coach e Spike, mas sei lá, né, poderia ser Shelly, Coach e Tiki pra fazer... Não, o Kit, né, pra fazer mais sentido, na minha opinião. Jogando só com um boneco aleatório, você sente que aquele personagem faz parte de algo muito maior. Agora, imagina esse sistema funcionando perfeitamente. Todos os trios bem definidos, completos, com personagens que se conectam entre si, com temas muito bem explorados, seria uma das bases mais fortes do Brawl Stars. Só que aí entra a nossa realidade, porque apesar dessa ideia ser extremamente boa no papel, a forma como os trios são tratados hoje em dia dentro do jogo é no mínimo inconsistente. E é exatamente aqui que começam os problemas. É aqui que a gente... Tá, pode falar que aqui eu não sei de nada agora, tá? Aqui, a partir daqui, só vai ser post-twist. Gente, eu tô faz tempo sem jogar o jogo, gente. Por exemplo, eu joguei a nova atualização, mas só que eu acho que se eu entrei 3 vezes ali no Brawl Stars, ainda foi muito, sabe? Então eu tô meio desatualizado, né? Mas bora ver aqui o que ele tem a dizer. Começa a ver onde o sistema de trios realmente começa a quebrar. Porque uma coisa é ter uma boa ideia no papel, outra completamente diferente é manter uma consistência nela ao longo do tempo. E quando a gente olha para os trios do Brawl Stars hoje, o problema mais evidente não é nem a existência deles, é o abandono e o descaso da Supercell. Nossa, cara, tem muito... Nossa, cara, realmente, né, velho? Nossa, agora que eu me lembrei. Tem muito trio que ainda não foi completo, eu acho que já faz 1 ou 2 anos, né? Ou que nem vai ser. Minha Nossa Senhora. Vários trios no jogo que simplesmente foram deixados de lado por meses, alguns por mais de anos. E isso é um absurdo. Sem qualquer sinal de continuidade, esses trios seguiram sem expectativa nenhuma. Galera, voltei sem querer aparecer um anúncio aqui, ó o anúncio aí, né? Sem querer aparecer um pequeno anuncito, mas já voltei, tá? Bora continuar aqui. Meses, alguns por mais de anos. E isso... Tá, apareceu o anúncio aqui, mas já voltei. É um absurdo. Sem qualquer sinal de continuidade, esses trios seguiram sem expectativa nenhuma. Um dos exemplos mais claros disso é o trio do Circo Bizarro. A Charlie foi adicionada em outubro de 2023 e naquele momento ela não só introduziu um novo trio, como também trouxe um conceito extremamente forte pro Brawl. Vai me dizer que você não gosta do tema de Circo Bizarro, a não ser que você tenha medo de palhaço. Mas tivemos visual marcante, temática diferente e um potencial enorme pra lore do jogo. Só que depois disso, silêncio absoluto. Foram mais de 2 anos sem absolutamente nenhuma adição pro trio da coitada da Charlie. E convenhamos, não dá pra ignorar o fato do quanto isso é importante, porque quando você lança um trio novo, o mínimo esperado é que ele seja desenvolvido em um tempo razoável. Mas adivinha, não foi o que aconteceu. O segundo membro, Sirius, só foi chegar muito tempo depois, já em fevereiro de 2026, ou seja, 2 anos e 4... Nossa, galera, tamo ficando velho, né? Rapaz, daqui a pouco vai fazer quase 1 ano que o Sirius lançou, velho. Né, o tempo voa, tropa. O tempo voa. 4 meses depois da introdução do trio. Sim, 850 dias pra coitada da Charlie receber um membro. E o mais curioso é que esse segundo membro... Post-twist. O próximo será lá daqui 2 anos, tá? Ou daqui 1 ano. Não foi qualquer personagem. A gente tem que lembrar que o segundo membro do trio da Charlie foi o poderoso Sirius, o antagonista do Star Park. Ele não só foi tratado como uma peça importante, como ele é uma peça importante dentro da lore do jogo. Um personagem que, em teoria, deveria expandir mais ainda aquele universo, trazer novas informações sobre... Mas que o Brawl Stars acabou abandonando ele? Eu não sei, rapaziada. Tô faz tempo sem mexer no Brawl. Lore do Star Park, criar conexões e, infelizmente, isso simplesmente só não aconteceu. Não teve aprofundamento, não teve desenvolvimento, não teve consequência. Ah, eu sabia! Eu tô bom de Brawl Stars, rapaziada. Tô bom de Brawl Stars. Cê é louco, vambora. Mas e daí? Foi introduzido um brawler promissor, características de um ultra lendário, carisma de um ultra lendário, poderes e imponência de um brawler ultra lendário, tudo isso apenas para ter menos tempo de tela somados que uma criança que acabou de nascer. E calma, já vou falar do trio do Kenji, não se preocupa. Para finalizar, com uma polêmica envolvendo o trio da Charlie, eu só acho que a Gigi deveria ser do trio da Charlie. Só
acho. Mas e vocês? Comenta aqui sua opinião. Mas Não sei pra opinar. Não sei pra opinar, então vamos seguir em frente. Tipo, eu queria bastante pra opinar, mas o problema é que, sabe, tipo... Eu não sei, tipo, galera, comenta aí o que ele acabou de falar. Vocês concordam com ele ou não? Mas sem briga nos comentários, senão o ban vai rolar, tá bom? Eu não sei dizer sobre isso aqui, mas... Assim, é a opinião dele, então... Ok, mas eu não tenho nenhuma. Eu sou nulo, né? Sou voto nulo. isso continuando. E isso, como você deve pensar, acaba criando uma sensação muito estranha de os trios deixaram de parecer algo planejado para parecer algo feito por obrigação. Agora, se esse caso se Nossa, verdade. Pô, mandou bem, cara. Palpina demais, cara. Cê é louco. Brabo, brabo. bizarro fosse um caso isolado, tudo bem, mas não é. O trio da Melody talvez seja um dos exemplos mais frustrantes desse vídeo. A Melody foi lançada com uma recepção extremamente positiva. A comunidade abraçou a personagem, criou uma base de fãs forte. Mas alguém percebeu que a Melody se transforma que nem a Kitty de Game Over, sabe? Quando ela vai lutar com aquele robôzão que parece o protótipo? Sei lá, do nada eu falei sobre isso porque eu quero palpinar, gente. Eu não quero deixar o vídeo sem a minha voz, senão, como eu falei, vou estar roubando o vídeo do cara, né? Mas, verdade, né? Vocês já perceberam? Tipo, a Melody se transforma que nem a Kitty de Game Over. A diferença é que a Melody veio primeiro e a Kitty veio depois. Será que Game Over pegou quase que o Brawl Stars aqui? Fica aí o questionamento e a dúvida. Que chega a beirar um insuportável. E o trio dela, com temática de karaokê e K-pop, tinha tudo pra ser um dos mais carismáticos e adorados do jogo. Era o tipo de trio que sustentava sozinho só pela proposta. E mesmo assim, ele foi ignorado por muito tempo. Meses se passaram sem nenhuma adição, nenhum indício, um grande nada. Até que depois de exatos um ano, a Supercell decidiu adicionar o seu segundo membro, o grande Jae-young. E aqui entra o problema, porque esse não é um caso de demorou, mas valeu a pena. É um caso de... É sério? O Jae-young não gerou impacto nenhum na comunidade, não fortaleceu o trio e pior, ele não parece complementar o trio da Melody de forma interessante. Falta química. Vou falar, eu não gostei nem um pouco desse Brawler, tá? Me desculpa pra rapaziada que gosta, mas eu não gostei nem um pouco, cara. Nem um pouco. Falta identidade conjunta, falta praticamente tudo pro coitado. E o mais preocupante é que nem a própria Supercell pareceu dar atenção pro coitado depois do lançamento. O personagem simplesmente existe no trio, mas não acrescenta relevância alguma pra ele. Não é à toa que o coitado só viu receber uma unidade de skin depois de exatos 1 ano e 2 meses, enquanto a Melody já tá indo pra sua 6ª skin. E enquanto isso, adivinha, o trio continua incompleto. Mesmo tendo uma brawler extremamente popular, mesmo tendo potencial grande pra ser um bom trio, a Supercell decide ignorar o segundo brawler dele e esquecer de vez esse trio. Ou seja, demoraram para mexer, mexeram de uma forma porca e ainda não finalizaram. Pedalaram e não saíram do lugar. Isso reforça ainda mais a sensação de abandono de alguns trios. E esses não são os únicos casos. A gente também... Eu tava tentando pausar, mas o vídeo travou tudo aqui. Eu ia falar que eu gosto muito quando os youtubers colocam músicas de Undertale, cara, aí na área. Tipo, é bem legalzinho, tá? Eu gosto. E outra coisa, cara, é que realmente me surpreendeu bastante quanto que eu vi, cara. Tem muito trio ali incompletíssimo, cara. Brawl Stars, arruma isso, pelo amor de Deus. Tem exemplos mais recentes que mostram que esse padrão continua acontecendo. O trio do Zig foi introduzido e até agora não recebeu nenhuma adição além dele. O mesmo acontece com... Nossa, verdade, cara. O Zig, eu esqueci completamente dele, cara. Meu Deus do céu. O trio do Meeple já tá há mais de 1 ano no jogo sem qualquer evolução, mesmo sendo uma temática extremamente fácil de expandir. E mais recentemente ainda, o Globert, que segue exatamente o mesmo caminho. Introduzido e já vai 6 meses com ele parado. E quando você coloca tudo isso junto, começa a ficar claro que o problema não é tempo de desenvolvimento, é uma prioridade que simplesmente não existe. E quando existe, são para trios escolhidos a dedo. Porque enquanto esses trios ficam meses ou anos esperando por continuidade, novos trios continuam sendo criados constantemente a cada atualização. E isso cria uma quebra muito grande na maneira que a gente vê o jogo, porque passa a sensação de que os trios não são algo planejado a longo prazo. Eles são introduzidos, geram um hype momentâneo e depois são deixados para trás, enquanto a atenção vai para Isso aí é muito paia, infelizmente. Muito paia. próxima novidade. É um ciclo de dopamina que sustenta o jogo, mas sacrifica completamente a construção do universo. Quem se importa de verdade com trios acaba se decepcionando com a maneira que a Supercell lida com eles. O resultado disso é inevitável. Trios incompletos, personagens desconectados e uma estrutura que, aos poucos, vai perdendo sentido. Se a gente acabou de falar de trios abandonados, agora é hora de atacar... Calma aí que travou tudo aqui de novo, cara. Meu YouTube tá muito bugado. Mas eu ia falar que é triste, né? Porque nós, fãs de Brawl Stars, a gente quer realmente ver um negócio bonitinho, fofinho.
que faz sentido, né? Que eu sei que tem gente que gasta um baita dinheiraço no Brawl Stars só pra querer ver a franquia subindo e evoluindo, né, velho? E ver que o Brawl Stars tá basicamente pouco se importando ali em querer completar os trios e tudo mais, é um pouco triste. Assim, entendo, o Brawl Stars quer focar em parceria, ou o Brawl Stars quer focar em outro tipo de coisa. Mas, cara, não custa nada, tipo assim. Só pensar ali por 1 ou 2 dias pra querer fazer um trio ali com muita criatividade. Ou um trio que faça sentido. Sabe? Tipo, nem precisa nem ser um trio forte ou fraco, tanto faz. Assim, só de já ser um trio que faça sentido, já tá bom, sabe? Tipo isso, mas enfim, é complicado. Outro problema que é tão grave quanto aqueles trios que existem, mas não significam nada. Porque não adianta ter um sistema inteiro de famílias dentro do Brawl Stars se boa parte delas parece ter sido montadas com personagens à força, sem conceito, sem história, sem mínima vontade de fazer aquilo funcionar. É aqui que entra os trios sem identidade. Para ficar claro o problema, primeiro é bom olhar para os casos em que a Supercell acertou. Pois é. Antes de seguir com o vídeo, deixa eu te perguntar um negócio aqui rapidinho. Você já tava naquela partida decisiva soando Bom, rapaziada, eu vou pular o Whats, que sabe aí, né? Não tá pagando a gente, então já sabe, né? Vou pular o Whats aqui. E aí, enquanto que o Whats já parar aqui, eu volto aqui, beleza? Rapidão, rapidão. Bom, galera, pulei, né, velho? Né? Pulei e voltei aqui junto, né? Pulei o Whats porque sabe como é, né? Não tá pagando a gente, então já sabe, né? Vamos só passar reto. Mas, pô... Vejam lá depois, beleza? Vai que alguém se interessa, enfim, tudo mais. Bora continuar aqui o vídeo. Quando um trio é bem feito, você não precisa de um texto de lore gigante para entender quem são aqueles personagens juntos. Você olha pros três e pensa, beleza, perfeito. Candyland, Mansão Medieval e Show de Acrobacias são exemplos perfeitos. Trio brabíssimo, cara. Trio incrível, cara. Trio perfeito, cara. Meu Deus, cara. Brawl Stars mandou bem demais. Parabéns, Brawl Stars. Parabéns, Brawl Stars, cara. Brawl Stars mandou bem demais, cara, nesses trios. Para esse tipo de construção. Candyland é praticamente um exemplo perfeito de como fazer um trio dinâmico. Aqui a gente tem um reino doce dentro do Star Park com 3 papéis muito bem definidos. Mandy, a rainha desse reino de doces, é o centro do trio, praticamente a protagonista. Chester, o bobo da corte, que provavelmente é o par romântico da Mandy, mas que ela não sabe. Ele não é só o palhaço dali, ele casa perfeitamente com a dinâmica da Mandy. Barry é o sorveteiro CLT do reino, servindo a Mandy, mas também sendo o cara que tem que limpar a bagunça que os dois fazem. E isso funciona por um motivo simples, uma hierarquia que você não enxerga, mas que existe sem ser citada. Existe uma hierarquia clara, existe um ambiente único, existe dinâmica entre eles e a estética é divertida. Os personagens são carismáticos e você consegue... Cara, o cara conseguiu falar tudo que eu ia falar agora, cara. É incrível. Tipo, de verdade. Só vamos continuar, pô. Vamos continuar. Imaginar a rotina desse trio dentro de Candyland sem nenhum texto ou animação explicando tudo. Isso é a identidade do trio. E mesmo assim, esse trio demorou 1 ano e 6 meses pra ficar completo. Mandy e Chester ficaram juntos na mesma... Até que demorou, né? Até que demorou. Mas é o que dizem, né? É muito melhor uma coisa demorada e perfeita do que uma coisa rápida e toda mal feita, né? E só anos depois veio Barry para fechar a família. Ou seja, demorou, mas quando aconteceu fez muito sentido. A mansão é outro exemplo de como uma ideia bem pensada segura um trio inteiro. Aqui a proposta é clara, é um trio de rock com temática medieval misturando banda com RPG de mesa. Draco é o guitarrista da banda, Lume, a baterista com a quedinha correspondida pelo Draco que traz essa camada de relação afetiva confirmada pro trio, e Damian é o irmão do Draco, vocalista da banda, com uma lore muito mais profunda que muitos trios e com uma presença extremamente forte. Metade desse trio nasceu de um collab com 2 bandas de rock reais e que já dá um sabor extra pro conceito do trio. Você não tem só brawlers que são roqueiros e jogam RPG, você tem uma banda com funções, relações e uma estética única dentro do jogo. E aqui, pra completar também, se levou um bom tempo de 1 ano e 11 meses até o trio ficar inteiro, mas o resultado é um trio que funciona perfeitamente. É o que eu falei antes, né? E que eu não vou me resumir aqui. Demorou, mas também fez perfeito, fez bonito, fez incrível, fez maravilhoso, fez milagre e tudo mais. E para fechar os trios fortes vem o show de acrobacias. Com ele temos Stu, um robô dublê de circo, Janet, irmã mais velha, cantora e uma... Sério, esse trio de verdade, pô. Farma muita aura, cara. Enfim, né, rapaziada? Farma muita aura, pô. Esse trio, cê é louco.
dublê aérea, e Bonnie, a irmã caçula que participa do espetáculo com a ajuda do Stu e da sua irmã. Eles não são simplesmente 3 personagens legais, eles são uma trupe de dublês de circo. Stu é o robô que adotou as 2 irmãs, Janet e Bonnie, formando basicamente mais uma família no grandioso Star Park. No trio você tem relação familiar, profissão compartilhada e lugar concreto. Não tem segredo, simples, caricato e que funciona. E o trio não foi montado do nada. Janet e Bonnie chegaram juntas na mesma atualização, e o trio levou 1 ano e 3 meses para ficar completo. De novo, demorou, mas a identidade se manteve na linha. Depois de ver esses exemplos onde tudo se encaixa, fica muito mais fácil perceber quando a coisa simplesmente deixa de fazer sentido, porque esses 3 exemplos são trios que têm começo, meio e fim, sem confusão e sem dor de cabeça. Já o que a gente tem do outro lado são trios que parecem piadas prontas no jogo. Trio que não casa, trio que não tem história, trio que não tem lógica nenhuma, trio que, se você tirar o nome do grupo, vira só 3 neguinhos sem teto. O primeiro grande exemplo disso é o trio arcade. Na teoria, esse deveria ser um dos trios mais fáceis de fazer funcionar. Videogame, fliperama, universo digital, referências a jogos antigos, é o tipo de coisa que dá pra trabalhar e brincar muito em cima do tema. Mas aí você olha os membros, Brock, Rico e 8-bit. E a sensação é, como assim isso é um trio? Isso deveria... Realmente, tipo, parando pra pensar agora, é realmente bem estranho, né? Porque, tipo assim, o 8-bit e o Rico, beleza, dá até pra passar pano, mas, cara, o que que o Brock tá fazendo com 2 robôs, cara, sabe? Sei lá. Isso é um trio. O Brock é o cara dos foguetes, cara explosivo, literalmente, que sempre foi muito mais vendido como personagem de ação. O Rico é uma máquina de balas que ricocheteiam que poderia caber em qualquer outra coisa. E o 8-bit é literalmente um console ambulante. Daqui é o único que faz jus ao tema. Separados, todo mundo funciona. Juntos, não levam a nada. Eles não têm interações na lore, não tem uma dinâmica óbvia, não parecem parte do mesmo lugar. É que... Então, o Brawl Stars só criou pra falar, ó, gente, trio. E é isso, acabou, literalmente. tipo de trio que dá a sensação de jogar esses 3 aqui porque tinha alguma coisa de jogo nele e pronto. Se não tiver, inventa uma coisa aí. Não existe a mesma sinergia que você vê nos outros trios que funcionam. O Rico, por exemplo, tem mais lore e interação com a Piper do que qualquer membro do grupo tem interações entre si. E por falar em Piper, não ia ficar barato pra ela também. Afinal, se o trio arcade já é estranho, o trio da cidade consegue ser ainda pior. Barley, Piper e Byron. Nossa, cara, que trio nada a ver, cara. Nada a ver, cara. Cara, de verdade, só agora que eu vi isso aqui, cara. Velho, nada a ver, velho. Meu Deus do céu. Esse, honestamente, parece o auge de falta de identidade. Você tem um barman, que é um robô, que é o Barley, uma confeiteira ex-atiradora de elite e um vendedor de remédio suspeito. Se você olha pra cada um... Aí me fala, o que tem a ver esses 3 juntos, cara? Tá, e por exemplo, o Byron e o robozinho que eu esqueci o nome. Beleza, que os 2 colam ali com até que veneno, mas a Piper, cara, cê é louco, não. Isoladamente, até dá pra achar uma graça na ideia individual. Mas quando você tenta ver os 3 como um trio, não tem absolutamente nada que une eles de uma forma convincente. Eles não conversam entre si, eles não têm história conjunta, eles não passam a sensação de família, nem de time, nem de facção. O resultado é um grupo que não só não tem identidade, como parece um lixo completo em termos de conceito. É o exemplo ideal de trio que existe porque alguém precisava colocar esses 3 em algum lugar, e não porque existia uma ideia boa para eles dividirem um mesmo espaço. O caso do trio do rancho é diferente, e talvez ainda mais frustrante para alguns jogadores. Aqui, o problema não é falta total de conceito. Na verdade, o conceito até que é bom. Sam, Belly e Pure. Sam e Belly são 2 fora da lei inspirados em Belly. Sam e Belly, beleza. Agora o do Cookies ali... Sabe, David Jones aqui, pô. Star e Sunstar da vida real. Eles formaram uma gangue no território de Oklahoma que basicamente deram abrigo a foras da lei e fizeram vários roubos no Velho Oeste americano do século XIX. No jogo, por anos, a comunidade teorizou que eles eram os pais do Colt. E depois de muito tempo, isso foi confirmado no evento. Sim, eles são o pai do Colt, um dos símbolos do Brawl Stars. Esse trio tinha tudo pra ser uma das famílias mais importantes do jogo. Casal criminoso. Verdade, né? Poderia ser pai, mãe e filho, né? Verdade, mas aí... bagunçaram tudo, né, basicamente. O filho icônico em outro trio, lore que poderia ser explorado em 1000 direções, e aí vem a Pearl, um robô que faz
Bolacha. Não é que a Pio seja horrível como uma personagem isolada, Sem a briga de bolacha e biscoito aqui, hein? Por favor. mas dentro desse trio, ela parece horrorosa. Dois fora da lei com uma história densa, um filho importante dentro da lore, estética de Velho Oeste, cheio de conflitos, e o terceiro membro que completa o trio é um infame forno a lenha. Para deixar ainda mais sem sentido, o Sam odeia robôs, e o trio é completado por um robô. Resumindo, o Sam é um pau mandado da Barry. É uma decisão que bate de frente direto com a própria personalidade do personagem e com a lógica interna do grupo. O que poderia ser um trio absolutamente forte em identidade, casal fora da lei, filho ícone, talvez alguém ligado à mesma vida ou ao passado deles, acaba sendo completamente sabotado. A teoria dos fãs sobre o coach ser filho deles demorou anos pra ser canon. Quando finalmente é, o trio ao redor não acompanha. Você tem um trio oficial, mas que, em termos de narrativa, é totalmente desconexo. Quando você compara os 3 melhores trios com os 3 piores, você vê duas formas completamente diferentes de se criar trios dentro do jogo. De um lado, trios que parecem lugares do mundo do Brawl Stars, com ambiente, função, relação, história e potencial, onde os personagens realmente fazem sentido juntos. Do outro, trios que parecem categorias, 3 personagens encaixados sem química, montagens que mais confundem do que servem. É aí que entra a minha crítica principal. Trio sem uma boa identidade não é só um grupo menos interessante, é um trio que parece ter sido feito para cumprir tabela e que uma hora ou outra vai... Tô contigo, cara. Tô contigo. Pô, tô concordando com tudo aqui que o cara tá falando, pô. Tipo, eu não consigo palpinar porque tudo que ele tá falando, eu tô concordando, cara. Tipo, ele não tá deixando nada em aberto pra eu falar ou discutir, né? Então eu só vou deixar continuando o vídeo. Até chegar em uma parte que eu consiga debater ou falar. ser ignorado ou feito de piada, como foi agora. Algo que existe porque o sistema de trios exigia um nome ali, não porque tinham uma vontade de construir algo bom de verdade. E quando essa lógica de trio barra produto continua sendo usada, não importa quantos trios o jogo tem oficialmente, o número cresce, mas o universo não. Os trios deixam de ser ferramentas para contar histórias e organizar o mundo e viram apenas etiquetas para cada brawler. E se a gente tá falando de produto, então vamos falar do que realmente dá lucro para Supercell. Os trios feitos só para vender. Até agora eu falei de trios abandonados, trios sem identidade, trios bem... Agora ele vai pegar, hein? Agora, ó. Agora vai começar a parte de verdade. Agora vai começar a parte tensa de verdade. Será que vai aparecer um anúnciozinho agora? É que tá estranho, não apareceu até agora. Bora ver, bora ver. Construídos, mas existe uma categoria específica de trio que parece ter sido pensada desde o começo não como parte da lore do Brawl Stars, e sim como uma linha premium dentro de uma loja. É aqui que entra o trio que é a cara disso, o trio do Kenji. O trio Kenji Sushi é, sem exagero, um dos trios mais genéricos que o Brawl Stars já recebeu. É uma família de ninjas barra samurais que na teoria pode ser bem legal. Na prática, é só mais um trio genérico com vários estereótipos e referências para anime. Kenji, o pai samurai, dono do restaurante de sushi, que grita frases de animes, fala japonês e vive recitando piada com peixe como se tivesse saído diretamente de um shonen. Casey é a esposa do Kenji, metade geisha, metade ninja, aquela mistura de arquétipos clássicos da cultura japonesa empacotada para parecer importante. E Nori é o filho dos dois, uma criança com vara de pescar, praticamente um Gon de Hunter x Hunter versão Brawl Stars. Separados, todos são muito fáceis de entender, até demais. Juntos, eles formam o que provavelmente é o trio mais hipervalorizado do jogo. E não é só O trio samurai, ou qualquer coisa do tipo aí. temática, é pela forma como a Supercell se aproveitou desse trio. Dentro do trio, você não tem uma Oxi, o bebê tá com o poder do Deco, é? De My Hero Academia, com o Run 4, né? Rapaz. equilíbrio normal de raridades. Você tem Kenji lendário, Nori lendário, Casey sendo a primeira ultra lendária do jogo. Ou seja, é um trio montado e cuidadosamente pensado justamente para ser caro. Não é só uma família com identidade temática, é uma família configurada para ser uma máquina de monetização para o jogo. Os três foram pensados para ocupar o topo da tabela de raridade, para serem difíceis de conseguir, para gerarem hype em cada anúncio, em cada oferta e em cada promoção. É o trio mais caro, é o trio com uma das lores mais desenvolvidas e foi o trio que recebeu mais conteúdo dedicado em menos tempo. Isso é basicamente um recorde. E quando a gente fala em conteúdo dedicado, não é pouca coisa, tá? Galera, voltei, eu acho que agora, né, voltei aqui, eu acho que agora é o último anúncio do vídeo, que já tá no finalzinho, né? Bora ver aqui. Uma das lores mais desenvolvidas e foi o trio que recebeu mais conteúdo dedicado em menos tempo. Isso é basicamente um recorde. E quando a gente fala em conteúdo dedicado, não é pouca coisa, tá? Esse trio tem quase 8 minutos de animações próprias no YouTube, fora um mini mangá próprio, tirando também eventos específicos. Vou falar, eu já falei aqui
E eu falo de novo, se o Brawl Stars fizesse mangás, eu apostaria que iria render muito dinheiro. Pena que eu acho que eles não podem ou não querem, ou também não iria fazer sentido, né? Feitos só pra eles, com cosméticos exclusivos e absurdamente caros. Não é só um trio que existe dentro do jogo, é uma campanha. Enquanto vários trios antigos estão há anos esperando por um terceiro membro, ou até trios que já foram completos, mas que demoram mais de 4 anos para receber membro novo, ou para receber uma mísera animação, o trio do Kenji já estreou praticamente com um combo completo. Lore, animação, material extra, cosméticos prêmios, raridade elevada. É difícil olhar para isso e não ver um padrão. Quando você coloca esse trio lado a lado com outros núcleos importantes do Star Park, a diferença de tratamento fica ainda mais escancarada. Em termos de narrativa, eventos e campanhas, o trio do Kenji Sushi acaba aparecendo a prioridade absoluta. Não seria surpresa se daqui a 2 atualizações esse trio recebesse buffs. Anota o que eu tô falando. Não porque ele seja mais importante pro universo do Star Park, mas porque ele é mais interessante no sentido comercial. É como se realmente alguns trios fossem escolhidos a dedo para receber a atenção máxima. E isso não seria um problema tão grande se o jogo estivesse ao mesmo tempo cuidando bem do resto dos trios. Mas não é o que acontece. O que a gente vê é uma lógica clara. Trios que rendem mais comercialmente ganham mais. Trios que poderiam enriquecer o jogo de verdade são deixados de lado. Depois de tudo isso, dá pra resumir bem qual é o meu problema com trios no Brawl Stars. Não é o conceito, não é a ideia de ter famílias, gangue, robô, nada. Muito pelo contrário. Quando trios são bem usados, eles são uma das melhores coisas do jogo. O problema é a forma como essa ideia é tratada. A gente tem trios abandonados por anos, trios montados sem identidade e sem sentido nenhum, trios pensados primeiro como produto, depois como parte do jogo. Enquanto isso, os poucos trios que funcionam de verdade acabam parecendo exceção e não a regra. E aí fica aquela sensação estranha. O jogo vive empurrando trio novo, tema novo, brawler novo, mas não parece minimamente preocupado em cuidar dos trios que já existem. Não falta personagem, não falta raridade, não falta trailer, nem collab, nem evento. O que falta é atenção para a própria base que eles criam. Se trios são famílias dentro do Brawl, então eles deveriam ser tratados como parte do mundo, não como linha de produto que troca a cada atualização. Porque no fim das contas, para quem só quer entrar, jogar e ir embora, isso passa batido. Mas para quem se importa com lore, com construção de universo, com continuidade, cada trio largado, cada família feita de qualquer jeito, cada grupo criado só para vender, é mais um pedaço do Star Park que deixa de fazer sentido. E aí, eu jogo a pergunta pra você. Você aí, ainda olha pros trios como parte do mundo do Brawl Stars? Ou eles já viraram só mais uma categoria aleatória? Pergunta interessante, e eu falo que antes de eu ver o seu vídeo, eu achava que até que fazia sentido, mas agora que eu vi e me toquei, não faz mais. No menu do jogo. Enfim, esse foi o vídeo. Deixa o like e se inscreve pra me ajudar. Comenta. Pô, muito bom. Aqui, ó. Palmas aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Pô, palmas. Videozaço, cara. Pô, manda bem demais. Continua, por favor. Cara, vídeo brabo. Pô, cara, gostei, tá? Tipo, meu tempo foi gasto aqui valendo a pena. Cara, vídeo incrível. Por favor, cara. Tipo, deixa o meu react aí, porque eu gosto bastante de reagir seus vídeos, tá bom? E tudo mais. Então, eu espero que, sabe, tipo, fique de boa, sabe, e tudo mais. Eu vou colocar os créditos, mas enfim. Galera, então é isso. Tá, espero que vocês tenham gostado. E aí, o que você acha, né? O que você acha do trio do Brawl Stars aí? Acho que faz sentido? Ou acho que tá tudo errado, tá tudo mal feito? Enfim, e é isso aí, tá? Mas, bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado, né? De mais um react aí. Bonitinho, fofinho. Lembrando que o vídeo vai estar na descrição. E o canal do Frere, né, vai estar aí na descrição também, para quem quiser passar lá. E é isso, galera. Estou indo até um próximo vídeo, ou um próximo react, ou uma próxima tier list. E falou, rapaziada. Tchau, tchau. Falou.